has sprung a leak, and the animals have drowned. Então, sempre gostei de treinar com muita carga, né? E uma das lesões muito comuns por praticantes de exercício, né, são lesões de fibras tipo 2, que a gente chama, né, tendões. E aí é uma preocupação, né, e foi uma coisa que eu comecei a estudar muito quando aconteceu comigo. A gente tem uma discrepância, né, de tecido. Então, os ajustes musculares são tecido dependentes. O que acontece? Quando a gente tem algumas situações que os atletas fazem uso de ergogênico, a velocidade de fixação de nitrogênio na musculatura é muito grande. Então, o tendão ele não acompanha. Então, é como se eu ficasse com um Jeep com a suspensão de um Gol. Nossa. Ou seja, e é por isso que a gente vai observar também que geralmente boa parte das lesões acontece no desmame das drogas. Porque a gente tem um músculo com alta quantidade de creatinofosfato, ou seja, o indivíduo tem uma alta capacidade de produção de força, só que o tendão não acompanha. Então essa é a importância do treino regenerativo, é isso? Essa é a importância do treinador entender de treinamento, né? E o treino regenerativo, ele é uma opção. Hoje a gente tem um corpo muito robusto de evidência, inclusive no livro eu falo isso, que a característica de treinamento ela induz ajustes específicos. Por exemplo, treinos que a gente utiliza uma alta quebra na quantidade de glicose, que o produto final vai gerar o lactato tem uma alta capacidade de depositar colágeno nos tendões. Então a gente aumenta a espessura do tendão e isso favorece a treinos com maiores qualidades. Por isso que a gente fala assim, olha, o bodybuilder que treina pesado, ele está sujeito à lesão. Quando o bodybuilder treina pesado e faz uso de ergogênico, o risco aumenta 2 vezes mais. E assim, treina tendão? Se treina tendão? Eu diria que não se treina tendão porque não tem como se separar a musculatura de tendão. E aí é uma coisa que eu falo no livro, né, que a palavra adaptação no esporte, ela existe em pouquíssimas situações. Porque adaptação significa uma mudança crônica. Então, por exemplo, o ser humano, ao longo do tempo, ele sofreu adaptação. Sim. Porque a estrutura óssea foi mudando, a musculatura foi mudando, o ser humano da evolução. Foi adotando uma postura bípede. Quando eu falo do exercício, o que existe são ajustes. São estímulos que a gente aplica, que a gente induz, só que se eu parar de estimular, existe o princípio da reversibilidade. Oh, meu Deus, nosso grande mal. E aí o que acontece? Então, nesse ponto de vista, a gente fala de ajuste. Então, o tecido muscular é um tecido muito ajustável. E até quando a gente transfere, por exemplo, essa conversa, sai do bodybuilder e vai para um indivíduo comum, praticante de treinamento de força, o College Americano, que é uma das nossas maiores autoridades, ele diz o seguinte, olha, por mais que o indivíduo comece a treinar e por mais que a força muscular aumente nas primeiras semanas, esse aumento de força não vem de adaptação, não vem de ajuste muscular, ele vem de um aumento neural. Então, o profissional de educação física ele tem limiares de aumento de carga justamente para contar com esse delay, para contar com essa diferença. Olha, por mais que você tenha aumento de força, vai com calma, teu músculo está forte, as adaptações estruturais ainda não aconteceram. E aí, quando a gente pega lá o livro do Tudor Bompa, né, periodização de treinamento de força, a gente tem período de adaptação anatômica, treinamento de força e período de conversão. Ou seja, se eu pego um indivíduo comum, primeiro ele treina para depois conseguir treinar. Não sei se vocês conseguiram entender. Sim, o que acontece na prática? O cara no primeiro dia já faz um drop set. Entendeu? Então, assim, são coisas que acontecem lá no passado, que foi o meu caso, né? Eu me lesionei por falta de informação. Hoje eu sou, assim, eu me considero, né, uma pessoa que continua estudando, né? Eu nunca parei de estudar. Mas hoje, quando eu me comparo hoje com o Thiago que se lesionou, a minha quantidade de informação hoje ela é muito maior. Então eu consigo, né, prescrever um treino talvez com mais segurança e tudo isso eu consigo utilizar na minha própria metodologia de treinamento. Então tu consegue dizer assim pra gente se tem uma maneira de prever essa lesão e maneiras de evitar essa lesão? Eu acredito que tem maneiras de evitar. Primeiro, reduzir a dose dos ergogênicos e realizar treinamentos periodizados. Entendi. Acho que é a maneira mais segura. Um treinamento inteligente. Tu treina atletas?